Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma aula de empreendedorismo e hoje nós vamos falar sobre as características do empreendedor, tá? Mas antes, eu gostaria que vocês, olhando para essa imagem, me dissessem: vocês teriam coragem de fazer isso? E isso? Também teriam coragem de fazer? Né? Outro esporte radical aqui, pensem, vocês fariam? Quem aqui já jogou apostado e tem coragem de colocar dinheiro nesses jogos? Sabemos que é ilegal, mas tem gente que tem coragem. Também tem gente que tem medo de falar em público. Você se identifica com esse medo? Gerenciar uma equipe. Vocês teriam coragem? Isso aqui. Quem tem coragem? Talvez muitas pessoas responderam sim para as imagens anteriores e não para essa imagem. É claro que esse crocodilo aí é de mentira, né? Mas se fosse um crocodilo de verdade, certamente ninguém teria coragem de fazer isso. E analisando essas imagens todas que eu coloquei até aqui, eu gostaria que vocês refletissem sobre qual a diferença de todas as outras imagens anteriores para essa. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Isso. Acertou quem disse que essa imagem aqui é muito mais perigosa do que as outras. E nesse momento, você diferenciou risco de perigo. As imagens anteriores do crocodilo, né, que representavam esportes de aventura, ou apostar em um jogo, ou gerenciar uma equipe, representam, na verdade, um risco. Enquanto a última é um perigo. Então, fala para mim agora, qual é a diferença entre risco e perigo? Se você pensar bem, todas as imagens iniciais representavam algo que poderia se calcular o quanto de risco você poderia correr. Pela força da corda, pelo equipamento de segurança, pela quantidade de dinheiro que você aposta, ou pelo seu preparo para gerenciar uma equipe ou falar em público. Então, o risco é algo de certa forma é calculado. O risco é uma possibilidade que eu tenho de as coisas darem certo, dependendo de quanto eu planejo e me esforço para isso. Já o perigo, pelo contrário, né, muitas vezes você não tem como prever o que vai acontecer, nem que você se esforce muito. Né? É o caso do crocodilo. Entrar na boca de um crocodilo é um perigo eminente, você não sabe a hora que isso pode dar um problema. Existem pessoas que são corajosas, existem outras que correm perigo, são as loucas, né? Então, aquele que corre risco é um corajoso, aquele que corre perigo é um louco. Então, muito cuidado na hora de se aventurar por uma coisa diferente, uma coisa inovadora, muito cuidado ao empreender. Existem loucos e corajosos. Né? Então, assim, para resumir, o perigo é você jogar a gasolina no chão. A qualquer momento pode ser ter uma centelha de faísca e incendiar tudo. Já o risco é você entrar no fogo, mas com a devida segurança, né? Com o devido planejamento. E aí, eu trouxe essas imagens todas anteriores para diferenciar risco e perigo, porque risco e perigo, e principalmente o risco, está muito presente na vida do empreendedor. Então, eu questiono quem é esse empreendedor? Né? Quem é essa pessoa que tem a capacidade, né, de correr riscos? E aí eu já falo logo, né, que empreendedor vem dessa palavra em francês, que eu não vou pronunciar, tá? Vocês depois não mangarem de mim, né? Que significa aquele que assume risco e começa algo novo. E aí eu quero que essa expressão ela fique bem gravada na mente de vocês. Assumir algo novo é quase uma condição sine qua non, ou seja, uma condição equivalente que está sempre presente daqueles que assumem risco, certo? Então, você construir algo novo
factivelmente você vai assumir risco. Se você sempre usa o mesmo caminho para chegar em casa e em um certo dia você usou um caminho diferente, você tem um grande risco de se perder. Se você sempre faz uma receita de uma comida da mesma forma, e em um dia você resolve mudar o ingrediente, você também tem um risco de errar e de não dar muito certo. Né? Então, fazer coisas novas traz consigo sempre essa característica do risco. E o empreendedor é essa pessoa. De maneira bem resumida e direta, empreendedor é aquele que assume risco e começa algo novo. Vamos ver um pouco mais sobre esse empreendedor agora. Um dos principais teóricos do empreendedorismo, que é esse rapaz aí que parece bem cearense, né, o Schumpeter, ele dizia que o empreendedor é a pessoa que tem criatividade, ou seja, pessoa que cria coisas novas, e também é a pessoa capaz de fazer sucesso com inovações. Para Schumpeter, que era um economista, a expressão sucesso está relacionada à possibilidade de você colocar alguma coisa no mercado, certo? Então, se você colocou no mercado e rentabilizou em cima disso, provavelmente você tem aí sucesso, tá? Para esse outro teórico chamado Peter Drucker, uma pessoa empreendedora, ela necessariamente precisa arriscar em algo novo. Basicamente é aquela definição que a gente viu anteriormente. Não, só que esse outro autor, né, o Pichot, ele vem introduzir um novo conceito. Ele não necessariamente diz, que nem o Drucker, que as pessoas empreendedoras são aquelas que criam um novo negócio. O Pichot também diz assim, nem sempre as pessoas precisam montar um negócio para serem empreendedoras. Também podem ser empreendedoras as pessoas que trabalham dentro de uma organização. Então, você, como funcionário, como colaborador, também pode desenvolver uma ideia nova e construir algo novo. E aí, para sintetizar todos esses conceitos, eu trouxe esse conceito do Robert Irsky, que para mim é o conceito mais completo de empreendedorismo, certo? Ou de empreendedor. E ele fala que empreendedorismo é um processo de criar algo diferente, nós já vimos isso, é o algo novo, certo? E com valor, e aí aqui eu quero fazer uma pausa. Porque a palavra valor aqui não necessariamente está atrelada a valor financeiro. A gente muito tem isso na nossa cabeça. Valor aqui está relacionado à importância que eu dou àquele objeto. Quando a gente fala assim, a minha amiga não me valoriza, ela nem me ligou hoje, né? A gente está querendo falar o quê? Quando fala que a pessoa não lhe valoriza, que ela não te dá a devida importância, tá? O dinheiro que se paga aos produtos são uma consequência do valor que as pessoas dão aos produtos. Então, se eu dou valor a um celular novo, se um celular novo me é de grande importância, logo eu vou pagar alguma quantia até alta para possuir um novo celular, tá? Então, sempre lembre que quando a gente falar aqui em empreendedorismo, a palavra valor, eu estou falando de importância que se dá àquele objeto e não o valor financeiro, tá bom? Então, para Irsky, empreendedorismo é criar algo novo, mas esse algo novo tem que ter valor, certo? Se não tiver valor, não vai ser empreendedorismo, né? E a pessoa, ela dedica tempo e esforço para poder criar esse algo novo, né? Então, você já vê que o empreendedor, ele é uma pessoa que vai dedicar muito tempo e muito esforço para conquistar aquilo que deseja. E nesse tempo que ela emprega, ela vai assumir alguns riscos, que a gente já viu, né? Riscos, a gente já viu que o empreendedor é aquele que assume riscos. Então, quais são esses riscos? Riscos financeiros, de você investir muito dinheiro e de repente não dá certo e você tem um prejuízo, tem gente que faz empréstimo, né? Riscos psicológicos, porque a carga emocional envolvida em empreender é muito alta. O medo da incerteza, né? Muitas vezes a carga de trabalho, então existem riscos psicológicos associados ao empreendedorismo. Os riscos sociais,
O que é que se entende por riscos sociais? Né? Muitas vezes, quando você está dedicado em uma atividade e querendo construir uma ideia nova, você perde amigos, porque você está perdendo, você está tirando o seu tempo do cunho social e muitas vezes até familiar e empregando no seu projeto de vida e de empreendedorismo. Então, muitas vezes há riscos sociais atrelados. Né? Não que isso seja algo bom, mas alguns empreendedores correm esses riscos. Né? Então, o empreendedor ele vai gastar tempo, ele vai gastar muito esforço, vai correr esses riscos, mas, em consequência, ele vai recolher, né, ele vai conquistar as recompensas da satisfação econômica e a satisfação pessoal de ter conseguido desenvolver aquele plano e aquele negócio que ele pretendia. Tá? E aí, para contextualizar esse universo do empreendedor e as dificuldades que o empreendedor enfrenta na sua trajetória, né, e também ilustrar algumas características que nós vamos ver agora, eu gostaria que vocês vissem esse videozinho, que eu vou deixar o link aqui para vocês, e também ele está disponível na nossa plataforma, certo? Que é o Day One. Day One com um empresário chamado Marcelo Salles. É um vídeo super bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar da história desse rapaz, tá? Para a gente iniciar a tipologia do empreendedor, o que seria isso, né? Quais são os tipos de empreendedor e as características dos empreendedores, vamos ter que diferenciar, a priori, dois tipos de empreendedor. O empreendedor por necessidade e o empreendedor por oportunidade. O empreendedor por necessidade é aquele que, por exemplo, uma pessoa assalariada, trabalhando e de repente ela fica desempregada. Como ela não tem como se prover, ela acaba se vendo obrigada a montar um negócio. Com certeza vocês conhecem alguém assim, se é que vocês não já passaram por isso. Né? Então, como há uma última alternativa, ela busca o empreendedorismo por meio de sustento. Tá? E existe um outro empreendedor, que é um empreendedor que, ok, a minha vida está tudo ok, eu não necessariamente eu estou necessitando empreender, mas eu tenho muita vontade de ser empresário, ser o dono do meu próprio negócio, dono do meu tempo, colocar as minhas ideias em prática, né? Então, esse empreendedor que busca o empreendedorismo por vocação, por amor, porque quer, nós chamamos ele de empreendedor por oportunidade. Muitas vezes é um empreendedor que é atento e vê uma oportunidade em qualquer lugar que passa, ou é aquele empreendedor que fica investigando as oportunidades. Talvez vocês aqui já pensaram, poxa, eu queria empreender, mas no que eu empreendo? De certa forma, nesse momento, vocês estão sendo um pouquinho de empreendedor por oportunidade, estão caçando essa oportunidade. Mais para frente, na aula sobre processo empreendedor, nós vamos entender um pouquinho sobre o que é oportunidade, um pouquinho mais, né, sobre o que é oportunidade. E agora vamos entender as 10 principais características do comportamento empreendedor, tá? Essas 10 características eu tirei do Sebrae, inclusive as imagens, né? Vocês podem visitar a plataforma do Sebrae, Serviço Brasileiro de Empreendedorismo, é um dos principais, uma das principais instituições de referência no assunto do empreendedorismo. Portanto, muitos conteúdos que nós iremos passar aqui na nossa disciplina vão ser conteúdos extraídos do Sebrae. A primeira característica do empreendedor, segundo o Sebrae, é a busca de oportunidades e a iniciativa. Vejam aí, a gente acabou de falar das oportunidades. Né? Então, os empreendedores são aquelas pessoas dinâmicas que ficam sempre buscando uma possibilidade de empreender em alguma dificuldade. Empreendedor não vê a crise como algo ruim, ele vê a crise como uma possibilidade de empreender. Né? E quando ele vê algum problema ou alguma deficiência ou algo de errado, em vez de se lastimar, ele vai e tem iniciativa de promover mudanças necessárias. Né? Então, aqui embaixo vocês podem acompanhar, eles agem com proatividade, e eles muitas vezes se antecipam a situações difíceis em vez de ficar reclamando. Né? A outra característica do empreendedor é a persistência.
Uma vez eu escutei uma palestra que dizia que resultados excepcionais exigem de você esforços excepcionais. O problema é que muitas vezes a gente se esforça muito e não vê os resultados chegarem. Mas isso acontece porque os resultados, eles só vêm tempos depois do seu esforço. Então, muitas vezes você se esforça estudando, fazendo uma dieta, enfim, sendo uma boa pessoa, né? E não vê o retorno. E aí você desestimula e desiste, né? E como o resultado é algo a longo prazo, ele só vem com o tempo, necessariamente quando você quebra esse ciclo, você deixa de receber esse resultado. Então, o empreendedor, como ele tem a característica de persistência, ele vai continuar buscando o seu resultado, e quando o seu resultado vier, né, aí nós vamos ter aí as vitórias do empreendedor. Então, o empreendedor ele não desiste com facilidade, apesar das dificuldades, ele não desiste, né? E ele se esforça muito além da média das outras pessoas. Mas se você quer ter resultados excepcionais, você também tem que ter um esforço excepcional. Você também tem que se esforçar acima da média, tá? Então, isso tudo está dentro da característica de persistência. Correr riscos calculados, né? É quase uma redundância, porque o risco é diferente de perigo, então a gente já viu que risco já é algo, de certa forma, calculada, mas o empreendedor, ele sempre pensa, quando ele vai tomar uma decisão, né, que tipo de problemas ele pode encontrar tomando aquela decisão, né? E ele tenta se antever a esses problemas, e a isso nós chamamos de riscos calculados, tá? Nós não podemos achar que, por conta da persistência, o empreendedor vai ser aquela pessoa que, independente de tudo, né? Se tudo estiver dando errado, ele vai continuar, né? Não vai, porque essa segunda característica, ela meio que bloqueia essa persistência infinita, né? Que diferencia um persistente de um sonhador. O risco calculado vai fazer que em algum momento o empreendedor analise e pense, não, eu acho que continuar aqui não vai dar certo, né? Eu acho que continuar com essa empresa só vai me trazer prejuízo. Eu acho que continuar com esse comportamento vai ser algo que vai me trazer menos benefício e mais prejuízo. Então, risco calculado é algo que já diminui aí essa característica de persistência. A quarta característica é a exigência de qualidade e eficiência. O empreendedor, por natureza, ele é alguém que busca sempre superar as expectativas que ele mesmo cria para a sua comunidade, né, para os seus parentes, para si mesmo ou para os seus funcionários. Um bom exemplo dessa característica é o filme do Steve Jobs. Quem não assistiu ainda, eu sugiro que vocês assistam, para que vocês percebam no comportamento do Steve Jobs, essa chega a ser obsessão pela qualidade, né? Como os empreendedores, eles buscam algo diferenciado, algo novo, e eles querem ter um comportamento acima da média, né, justamente para poder se diferenciar dos seus outros concorrentes. Então, essa característica de querer sempre a qualidade e a eficiência é algo bem presente para os empreendedores. A quinta característica é o comprometimento. E aqui eu vou falar uma brincadeirinha, né, uma metáforazinha, que eu sempre pergunto para os meus alunos se eles gostariam de ser o porco ou se eles gostariam de ser a galinha. Como assim, professor? Se eu fosse fazer um omelete que vai de bacon, né? Você gostaria de ser o porco ou a galinha nesse omelete? Pensem aí. Eu gostaria de ser a galinha, né, professora? Porque o porco vai morrer para poder fazer o bacon. E a galinha só bota o ovo e continua viva. No entanto, eu, como patrão de uma empresa, eu vou preferir contratar as pessoas que são porco e não as galinhas. Porque a galinha, ela só está envolvida no processo. Ela não está comprometida. E qual é a diferença? Quando você se compromete, no caso do porco, ele fica comprometido com a própria vida. Né? Então, empregados que são comprometidos, não que eles vão morrer por isso, essa é uma brincadeira, é uma metáfora, né? Mas empregados comprometidos são empregados que vão assumir a causa,
né, vão estar junto para o que der e vier. Não é aquele funcionário, por exemplo, que dá o horário do ponto, das 6 horas, ele diz assim, tchau, deu meu horário, eu vou embora. Se tiver algum problema na empresa, é aquele funcionário que vai falar assim, eu vou ficar para resolver e ajudar. Né? Claro que isso tem um limite, né? Mas falando de empreendedorismo interno, quando nós temos funcionários com esse tipo de proatividade, geralmente são funcionários que merecem se destacar na empresa, receber uma promoção. E quando eu estou falando também de empreendedorismo de negócio, não esse funcionário empreendedor, eu também preciso que o empreendedor seja comprometido. Ele não pode ser aquele cara que, mediante qualquer circunstânciazinha, ele diz, ah, não, eu vou sair fora porque eu sei que não vai dar certo. Se o empreendedor, ele é engajado, ao invés de comprometido, ele meio que quebra aquela característica da persistência, né? Então, o empreendedor, ele tem que, mais do que ninguém, acreditar e botar a mão no fogo, né, pela causa dele, porque se ele mesmo não colocar, né, quem dirá os funcionários dele e as outras pessoas que estão ao redor dele, como sócios, investidores, tá? Então a gente precisa aí de comprometimento acima de tudo. A sexta característica é a busca de informações. O empreendedor, ele é um curioso por natureza, certo? Então, o empreendedor, ele vai sempre buscar se especializar na área do negócio dele, vai buscar estudar no tempo livre, ou conversar com pessoas para obter informações que possam potencializar as suas próprias ideias. Porque nós, enquanto indivíduos, nós temos uma concepção de mundo e um conjunto de ideias, né, baseada na nossa concepção de mundo. Então, nossa ideia é isso aqui. Se eu começo a conversar com pessoas com outras percepções de mundo, que moraram em outros estados, em outros países, que já tiveram negócios, começo a pesquisar na internet sobre negócios similares, inovações na minha área, a minha percepção de mundo se amplia. Então, é uma condição necessária para o sucesso dos empreendedores essa busca constante por informações. A sétima característica é o estabelecimento de metas. O empreendedor, para que ele seja bem-sucedido, ele precisa estabelecer metas para que ele consiga dividir o seu esforço, né? O que é que eu quero dentro de 6 meses? O que é que eu quero dentro de um ano? Né? Dessa forma, fica muito mais fácil ele dividir todo o esforço dele ao longo do tempo, né? Dividido em metas. Nós temos também como característica o planejamento e o monitoramento sistemático. Tanto as metas quanto o planejamento, e aí quando a gente fala em metas também falamos de objetivos, mas essa diferença entre metas e objetivos eu vou deixar para a nossa aula de planejamentos, certo? Essas duas características já começam a trazer um empreendedor mais para o universo do empreendedor empresário. É aquele empreendedor que teve a ideia, né, foi persistente, assumiu o risco, e agora ele já está montando um negócio, e esse negócio precisa ser gerenciado. Então, essas duas últimas características, elas estão se referindo muito mais a esse empreendedor mais maduro, que precisa de gerenciar a sua empresa e por isso ele precisa de um planejamento para se antever aos futuros riscos, né? E monitorar tudo que vem acontecendo na sua empresa para que ela não saia do que ele planejou e nem perca aquele padrão de qualidade e eficiência que ele também planejou, certo? Então, essas duas últimas características aí são características bem mais próximas ao empresário. Nós temos como nona e penúltima característica a persuasão e a rede de contatos. Se você aqui nesse momento parou a aula e já assistiu o videozinho do Marcelo Salles, você vai ver que uma das coisas que o Marcelo Salles, lá no vídeo Day One, sempre indica é conversem com as pessoas, façam contatos, porque tanto você vai fortalecer a sua busca por informações, quanto você vai fazer redes de clientes, redes de parceiros, que no futuro, ou até no momento presente, vão possibilitar a expansão do seu negócio, vão promover a imagem da sua empresa, né? Então, estabelecer contatos
e ter persuasão sobre essas pessoas, ou seja, mostrar para elas que o seu propósito, né, o seu negócio é um negócio de futuro, de rentabilidade, né? E muitas vezes a persuasão vem com a autoconfiança, a persuasão vem com paixão pelo próprio negócio. Então, muitas vezes a pessoa é tão apaixonada pelo que ela faz que as pessoas que estão ao redor dela acreditam só por conta dessa paixão, desse brilho no olho do empreendedor de falar sobre as suas coisas, né? Sobre os seus negócios, sobre os seus objetivos. Então, persuasão em rede de contatos e, por último, independência e autoconfiança, né? O empreendedor, ele é uma pessoa otimista por natureza, né? Então, ele não espera que as pessoas cheguem para ele e digam, vai lá, faz, vai dar certo, né? Na verdade, o empreendedor é o cara que vai fazer isso pelas outras pessoas, né? É o cara que acredita que as coisas vão dar certo quando ninguém está acreditando, né? Então, essa autoconfiança, muitas vezes no empreendedor, é algo que já vem de dentro do empreendedor, é algo nato, né? Mas também pode ser adquirida. Quando você tem uma oportunidade, uma ideia de negócio que você é apaixonado, que você acredita, a autoconfiança ela vai vir quase por consequência, tá? Então, assim, se você ainda tem medo de empreender, essa autoconfiança não está tão latente, é porque talvez você não acredite tanto assim na sua ideia, tá? Então, muitas vezes, acreditar na ideia e a autoconfiança, elas estão aí andando de mãos dadas, tá? Para encerrar as 10 características que a gente acabou de falar, eu vou trazer para vocês também uma outra diferenciação de empreendedorismo que se chama empreendedorismo nato ou empreendedorismo adquirido. Todas essas características, talvez a gente passou aqui e vocês já foram pensando. Ah, autoconfiança eu não tenho não, professora. Persuasão, tenho não, mas eu sou planejado, né? Sei o que é meta e gosto de ler bastante, né? Comprometimento, se eu gostar da causa, eu vou me comprometer, né? Ah, eu sou muito perfeccionista, eu acho que eu gostaria, eu tenho essa característica. Ah, correr riscos? Gosto não, eu gosto mais de ser estável. Então, quando eu estava passando essas características, muito provavelmente vocês foram se identificando com algumas dessas características, ou não. Algumas pessoas dizendo, eu nunca vou ser empreendedor porque eu não tenho nada a ver com essas características. E eu digo para vocês, o empreendedor ele pode ser nato ou por aquisição. Como assim? Você já pode nascer uma pessoa independente e autoconfiante, mas você também pode trabalhar para adquirir essa característica, como todas as outras características aqui mencionadas. Né? Trabalhar como professora. Você pode buscar desde uma terapia com um profissional, né, um pedagogo, um psicólogo, até a, a autoterapia, né, o autoconhecimento. Quando você conhece as características e você, por meio da autodisciplina, começa a se analisar e perceber o que você pode fazer para ser alguém como um empreendedor, você já está fazendo uma autoterapia, tá? Então, essas características, elas podem sim, toda a literatura de empreendedorismo fala que empreendedorismo pode ser adquirido ao longo do tempo, com a experiência, beleza? Então, se você não se identificou muito com essas características, não fique triste. Você pode sim ser um empreendedor, basta que você tenha força de vontade. E para finalizar, mas a gente tem alguns slidezinhos ainda, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre o perfil empreendedor. A gente viu agora as características do empreendedor, e para finalizar, nós vamos ver o perfil do empreendedor aqui no Brasil. O perfil do empreendedor brasileiro. Quem é o empreendedor brasileiro? Né? E para a gente falar desse perfil, eu trouxe aí essa pesquisa, Global International. Não pedi para me falar, não vou falar. Então, é a GEM, vocês podem ver aí. E a GEM, essa pesquisa, ela é uma pesquisa mundial, né? Então, em cada país, ela faz parcerias para adotar essa pesquisa aqui no Brasil. Quem aplica a pesquisa é o SEBRAE, que eu já falei para vocês, Serviço Brasileiro de Empreendedorismo. E, então,
A GEM, ela vai aplicar esse questionário de 5 em 5 anos para avaliar como que o empreendedorismo está. E eu vou trazer aqui para vocês alguns gráficos que vieram dessa pesquisa. É um relatório bem maior, se vocês quiserem acessar o site, tá aí a foto do site, tá? E aí, dentro da GEM, ele vai estabelecer que existem dois tipos de empreendedorismo: os iniciais e o estabelecido, certo? O empreendedorismo, os empreendedores, né? Iniciais são aqueles nascentes e novos. Os novos são até 2 anos de nascidos, tá? E o estabelecido é aqueles que já tem que o empreendedor ele já consegue tirar para si alguma remuneração ou salário, né, por um período superior a 42 meses. Ou seja, eu já consegui tirar um prolabore há mais tempo de 42 meses, então significa dizer que a minha empresa já está, de certa forma, estabelecida, certo? E aí eu tenho os empreendedores totais, taxas de empreendedores totais, que é o inicial mais o estabelecido. E aí, esse primeiro gráfico que vocês estão vendo aqui, a gente vai mostrar a quantidade de empreendedores ao longo dos anos. Então, vocês podem perceber que nós estamos tendo aí um significativo aumento na taxa de empreendedorismo ao longo dos anos, né? Então, não é um crescimento muito abrupto, mas a passo que o tempo vai passando, nós vamos vendo o interesse maior das pessoas em empreenderem. E aqui tem dois gráficos mostrando o mais clarinho, né, do empreendedor por oportunidade e o outro do empreendedor por necessidade. Se vocês perceberem, né, nós temos uma variação aí quase oposta do empreendedor por necessidade e do empreendedor por oportunidade. E sempre o por oportunidade, ele aparece com uma maior taxa, né? Então, assim, a despeito do que as pessoas acreditam, que a maior parte dos empreendedores são empreendedores por necessidade, nós estamos vendo aí que o gráfico, ele desmente um pouquinho isso. Né? 59,4% dos empreendedores empreendem por oportunidade. Aqui, nós vamos ter aqui uma diferençazinha entre os empreendedores iniciais e os empreendedores estabelecidos, né? Nós estamos vendo aí que nós temos uma taxa muito maior de empreendedores estabelecidos no grupo masculino. Percebam, o gráficozinho mais escuro é masculino e o mais clarinho é feminino, tá? Então, nos empreendedores iniciais, nós vamos ter muito mais mulheres empreendendo. Nos empreendedores estabelecidos, nós vamos ter muito mais homens empreendendo. E o que é que isso quer dizer para mim, professora? Quer dizer que, apesar das mulheres elas apostarem mais no empreendedorismo, elas arriscarem mais no empreendedorismo, talvez porque a maior parte das mulheres são, vou colocar uma aspa, né, são obrigadas a ficar em casa por conta dos filhos, né, e etc., da rotina doméstica, etc., elas acabam recorrendo ao empreendedorismo como uma renda que possibilita dela ficar em casa, né? Como uma lojinha na própria casa, fazer bolo na própria casa, venda de cosmético e etc. Então, isso com certeza pode ser um dos fatores que explicam essa taxa alta de empreendedorismo, mais alta, né, um pouquinho mais alta, de empreendedorismo feminino no início, iniciante. Mas quando a gente chega nos estabelecidos, que são os empreendedores já conseguem ter um bom faturamento e tirar um prolabore, um salário para si, a gente já vê que as mulheres não estão tão expressivas assim, mostrando que são os homens que conseguem geralmente ter sucesso e perdurar nos empreendimentos. Né? E aí a gente fica essas questões de por que isso acontece. É aquele mesmo gráfico, né? Então, eu estou questionando por que a gente verifica essa diferença, né? Esse comportamento do empreendedorismo segundo o gênero pode levar a algumas reflexões. Seriam as mulheres menos persistentes na condução dos seus empreendimentos?
ou o ambiente para as mulheres empreenderem ainda é desfavorável e isso afeta a longevidade dos seus negócios. Então, é uma questão que a gente tem para pensar sobre o empreendedorismo masculino e feminino. E aqui nós temos alguns estratos da população, né, e a diferenciação aí também por idade. E aí depois eu vou deixar para vocês darem uma olhada esses slides, né, mostrando essa diferenciação, quem que é mais ativo, qual é a idade que é mais ativa, qual é a idade que é menos ativa, a diferença entre homem e mulher, dependendo de cada estágio da renda. E esse último gráfico aqui, a gente vai colocar aqui por que as pessoas, qual é a mentalidade das pessoas sobre ser empreendedor, né? Quando perguntado para a população em geral, independente da pessoa, do empreendedor ser ou não, a população ser ou não empreendedora, foi perguntado para ela o que é que ela acha do empreendedorismo. E aí, esses pontos abaixo são pontos que você percebe que de 2016 para 2017 não teve muita diferenciação, certo? Então, afirmam conhecer alguém que é empreendedor, né, afirmam perceber boas oportunidades de empreender nos próximos 2 anos, você percebe que a variação não foi tão grande. Mas perceba que de 2016 para 2017, nós reduzimos de 31,7% para 17,9% as pessoas que sonhavam em ter o seu próprio negócio. Né? Então, foi uma queda muito abrupta. Foi quase caiu pela metade, né? Essas pessoas que sonhavam em ter negócios. Então, isso talvez esteja sugerindo uma recuperação de economia. Porque quando as pessoas elas têm mais empregabilidade, elas tendem a querer menos abrir o seu próprio negócio pelas dificuldades que é abrir um próprio negócio. Né? Elas preferem estar com um emprego formal ao invés de abrir o próprio negócio, né? Então, essa queda sugestiva aí desse sonho em abrir o próprio negócio pode representar uma melhora da economia entre esses anos. E para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês o nome de alguns brasileiros que foram pioneiros no empreendedorismo no Brasil, para que vocês possam pesquisar essas pessoas e tê-las como referência, tá? Para vocês não criarem uma ideia de que empreendedor é só o Mark Zuckerberg do Facebook, o Steve Jobs, né? E outros tantos aí empreendedores norte-americanos e europeus. Tá? No Brasil, nós tivemos vários empreendedores, fora o próprio Silvio Santos, né, muita gente fala nele como um exemplo de empreendedor brasileiro, mas temos outros empreendedores aí, desde da mais remota época da República, como o Visconde de Mauá, tá? Então, convido vocês todos a escolherem algum desses, ou até um outro empreendedor, e analisar as características do empreendedor que vocês percebem na biografia deles. Inclusive, essa será a nossa atividade. Tá? Então, vocês já podem verificar a atividade que está lá no Classroom, e lá vou pedir para vocês analisarem a biografia de um empreendedor, que pode ser um desses, ou qualquer outro, a sua escolha, e identificar quais as características daquelas 10 relatadas vocês encontram na biografia dessa pessoa, certo? Claro, sempre justificando por que essa característica está ali presente. Então, encerrando a nossa gravação, mando um beijo para todos e bons estudos.